Agora, a Bradesco Esportes FM tá na nossa área. 10 horas, 1 minuto no Rio de Janeiro. Muito bom dia para você que está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte está começando mais um Nossa Área aqui em 91.1. Hoje, dia 3 de outubro, aqui na Rádio do Seu Esporte, você vai comigo, Juan Rodrigues e Mauro Santana, além da produção aqui na Rádio do Seu Esporte de Ricardo Travares, trazendo o melhor conteúdo. Você está agora no melhor lugar para se informar, aqui é na Bradesco Esportes FM. Vamos destacar o seu clube de coração, os jornais e muito mais na Rádio do Seu Esporte. Participe conosco, tem pesquisa e você pode interagir na Rádio do Seu Esporte. Me ajude a fazer o programa aqui em 91.1, melhor lugar para você ficar informado sobre os quatro grandes. A Rádio do Seu Esporte, nossa área, primeira edição começa agora. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Clipe em Nossa Área, as manchetes esportivas dos principais jornais do Rio. 10 horas, 2 minutos no Rio de Janeiro. Vamos destacar o que fala os quatro jornais do Rio de Janeiro e também os sites, o que acontece pela internet. E vamos começar com o Jornal Lance. Deixa com ele. No ataque, sem Guerreiro e Damião, Felipe Viseu é liberado da seleção sub-20 para enfrentar o Santa Cruz no domingo. Já o Jornal Metro, Semana Santa Cruz para o Fla, Campeonato Brasileiro. Há adversários no domingo. Rubro-negros torcem hoje para o time pernambucano contra o Palmeiras. Jornal O Globo, 9 ao menos, restou 1 após Ricardo descartar saída de seleção. Flamengo pede, CBF libera centroavante da Sub-20. Jornal O Dia, Jair freia empolgação no Botafogo. Abre aspas, tenho que controlar a ansiedade deles. Treinador comemora a vitória sobre o Corinthians e pede que a equipe mantenha os pés no chão para deixar a zona de rebaixamento para trás. Vamos agora aos sites, a internet em destaque aqui na Rádio do Seu Esporte. Começando pelo Portal da Casa, o Portal da Band, que destaca: Brasileirão classificará 6 times para a Libertadores. Pelo Twitter, CBF confirmou G6 no Campeonato Brasileiro desse ano. O Globoesporte.com, que traz o mesmo destaque: mais 2 vagas. CBF anuncia que o país terá 7 vagas na Libertadores, 6 do Brasileiro e 1 da Copa do Brasil. Já o Lancinete traz o destaque: Flamengo consegue liberação de Viseu para o jogo contra o Santa Cruz. ESPN, Brasileirão pode ter até G7. CBF confirma novas vagas do país na Copa Libertadores 2017. Esses os destaques aqui na Rádio do Seu Esporte. Bradesco Esportes FM 91.1 está no ar. O Nossa Área, primeira edição. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1, nossa área que começa destacando a equipe do Flamengo, Mauro Santana. Com a folga do elenco nesta segunda-feira, o técnico Zé Ricardo, a partir de amanhã, começa a preparar a equipe na reapresentação dos jogadores após o empate em 0-0 com o São Paulo no último sábado no Morumbi pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O próximo adversário do Flamengo é o Santa Cruz, na partida que será realizada no estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu,
domingo, dia 9, pela 29ª rodada da competição nacional. O Flamengo que espera um novo sucesso de público, a exemplo do que aconteceu no Fla-Flu pelo Campeonato Estadual e no retorno do Brasileirão diante do Figueirense, quando, em média, quase 30 mil torcedores estiveram presentes ao estádio. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E seguimos girando destaques aqui na Rádio do Seu Esporte, hora de Vasco da Gama. Informações com Nicolas Freitas. O Vasco vai ter pela frente 4 dos 6 primeiros colocados da Série B do Campeonato Brasileiro e terá a oportunidade de matar rivais diretos na luta pelo acesso. Desses, somente o Brasil de Pelotas será fora de casa já pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes disso, o técnico Jorginho vai encarar o Londrina sábado em Manaus com previsão de casa cheia, além de CRB e Avaí em casa na Colina Histórica. E seguimos girando destaques, agora é hora da equipe do Botafogo. Destaque com o Jean Dutra. O Campeonato Brasileiro deste ano classificará 6 times para a disputa da Taça Libertadores em 2017, com as mudanças definidas em reunião da Conmebol neste domingo em Bogotá, na Colômbia. O Brasil passa a ter 7 representantes na competição continental. Um deles será o campeão da Copa do Brasil e os demais sairão do G6 da Série A. O Botafogo, então, entra na briga e busca uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. E para fechar, vamos com informações do time do Fluminense, Bruno Lousada. O Fluminense volta a treinar na parte da tarde hoje nas Laranjeiras, pensando no jogo de quarta-feira contra o Santos na Vila Belmiro, que pode colocar o tricolor no G4 do Campeonato Brasileiro. O único desfalque para o técnico Levir Coupe é o goleiro Diego Cavalieri. Todos os outros jogadores estão à disposição do treinador. O Fluminense não tem ninguém suspenso e Levir tem a chance de repetir a escalação nesse jogo contra o Santos. Seleção brasileira em destaque. Kleber Xavier, auxiliar técnico de Tite, falou sobre a observação dos atletas para formar a lista dos 24. Após os jogos do Equador e Colômbia, demos um dia de folga para a comissão e começamos a trabalhar observando jogos, que os jogadores possíveis convocados, a partir da convocação, acompanhando os convocados em seus clubes, tanto aqui no Brasil quanto fora, na Europa. Dessa vez na Europa, a gente não foi à China, ficou em Europa e Brasil. Acompanhamos uma média de 25 jogos, Tite, eu, Silvinho, Matheus, Maurício, Thomas, o Fábio na parte física também acompanhou. E agora, por último, a gente estava em São Paulo trabalhando com os meninos que vieram da China, que terminou antes os jogos. E Renato Augusto, Gil e Paulinho fizeram um trabalho físico e técnico com a gente no CT do Palmeiras, na quarta, quinta, sexta e no sábado. Tá aí o destaque da seleção brasileira aqui na Rádio do Seu Esporte. Já no Campeonato Brasileiro, teremos 2 partidas válidas pela 28ª rodada para fechar os jogos dessa rodada. Hoje, entram em campo às 8 horas da noite, Santa Cruz e Palmeiras no Arruda. E às 9, o Coritiba enfrenta a equipe do América Mineiro. Já tivemos as seguintes partidas: Fluminense 3, Sport 1, São Paulo 0, Flamengo 0, vitória 4-1 em cima da Chapecoense, resultado surpreendente. Santos 2-0 contra o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro 2-1 diante da Ponte Preta, Botafogo 2-0 diante do Corinthians, Cruzeiro 1-0 contra o Grêmio, Internacional 1, Figueirense 0. Na classificação do Campeonato Brasileiro, o G6 está da seguinte forma: liderança do Palmeiras 54 pontos, segundo colocado Flamengo tem 54 pontos, terceiro o Atlético Mineiro 52, quarto Santos 48, quinto Fluminense 46 e o sexto Atlético Paranaense tem 42 pontos. Zona de rebaixamento tem o Figueirense 17º 31 pontos, 18º o Internacional tem 30 pontos, 19º o Santa Cruz tem 23 e o 20º o América Mineiro tem 21 pontos na classificação. 10 horas 10 minutos no Rio de Janeiro. Você está na Rádio do Seu Esporte. Você por dentro, na Rádio do Seu Esporte. Pesquisa do dia.
E seguimos agora para a pesquisa do dia aqui na Rádio Seu Esporte. Você, torcedor, pode participar com a gente e dar a sua opinião. E o grande assunto do dia é a formação do G6, né? A CBF anunciou, através do Twitter, que o Brasil ganhou mais 2 vagas para a Libertadores. Não é mais G4, agora é G6 e ainda tem a vaga da Copa do Brasil para o campeão da competição. Sendo assim, abre a chance, inclusive, de termos 3 cariocas na disputa da próxima Libertadores, já que o Fluminense é 5º, hoje está dentro, o Botafogo é o 8º, tem 41 pontos, apenas 1 ponto do Atlético Paranaense. E trazemos a seguinte pergunta: com o G6 do Brasileirão, quantos cariocas vão para a Libertadores? É o Flamengo? Já está na disputa do título, muito dificilmente terminará na 7ª colocação. É o Flamengo e o Fluminense que hoje estão e frequentam o G6 do Brasileirão? Flamengo e Botafogo, Botafogo consegue, o Fluminense não? Ou vai os 3, Flamengo, Fluminense e Botafogo? O que você acha? Você pode opinar conosco através das nossas redes sociais. O Bruno Lousada vai trazer as informações de como a galera pode interagir conosco. Bom dia, Lousada, tudo certo? Bom dia, Juan, um abraço pra você e pra todo mundo ligado aqui na Bradesco Esportes FM. A galera pode entrar lá no nosso Twitter, o @BradescoFMRio, @BradescoFMRio no Twitter, pra votar nessa pesquisa. Por enquanto, 46% acham que Flamengo, Fluminense e Botafogo, os 3 vão pra Libertadores, 16% acham que só o Flamengo vai, 33% Flamengo e Fluminense e 5% Flamengo e Botafogo. Também podem participar pelo nosso Facebook, o @Bradesco Esportes FM 91.1 e também o nosso WhatsApp 964338136. Repetindo, 964338136. Valeu, Juan. Tá certo. Esse é o Bruno Lousada que vai ficar monitorando pra gente aqui na Rádio Seu Esporte. A sua participação, ele vai interagir com você através das nossas redes sociais. Está presente nos estúdios aqui da Bradesco Esportes FM, Mauro Santana, G6 do Campeonato Brasileiro, né? 6 vagas para Libertadores. Muita gente está achando que é uma medida exagerada, tira um pouco do brilho da competição, mas particularmente acho uma boa medida. É a chance dos clubes poderem jogar lá fora, né? Poderem levar a marca para a Libertadores, tentar algo diferente, até melhorar os investimentos por aqui. Mauro Santana, primeiro, bom dia, e queria que você falasse sobre isso, né? G6 é uma boa ou G4 tava bom, Mauro? Beleza, forte abraço a você, Juan, bom dia para toda a galera que tá ligada com a gente aqui em 91.1 no Rio de Janeiro, no nossa área primeira edição. Eu, particularmente, eu não acho um exagero, porque, levando-se em consideração que boa parte dessas vagas, né, são 6 vagas para o Campeonato Brasileiro, mas, se não me engano, apenas as 2 primeiras classificam direto para a Copa Libertadores da América. Ainda tem uma fase preliminar, né? Exatamente, então 4 vagas, na verdade, são para pré-Libertadores. E, se eu não me engano, desses 4, 2 vão efetivamente para a fase de grupos. 2 podem ir para a fase de grupos. Os outros 2 ficariam na Sul-Americana. Depende muito da questão de como é que vão sair nessa fase preliminar. Depende também como vai acontecer o emparceiramento, né? Muita coisa também não foi definida. Falta muita coisa. E um detalhe, só para colocar um pouquinho de pimenta nessa discussão. Por exemplo, na Argentina, a gente ganhou mais uma vaga na Argentina também. Boca Juniors não tá nessas vagas normais, ele não estaria. Ele pode entrar nessa vaga aí, dependendo de como eles vão distribuir essa vaga por lá. Ou seja, de repente, um desses brasileiros que está no G6 pode pegar um Boca Juniors ou River Plate. Eu, particularmente, eu acho muito melhor o 6º colocado do Campeonato Brasileiro do que, por exemplo, o 4º colocado do Campeonato Venezuelano. Então é muito mais justo. Tecnicamente, enriquece a Copa Libertadores da América. Mas o fundamental é que, a grosso modo, não muda a Copa Libertadores. A fórmula de disputa continua, são 8 grupos com 4 clubes cada um, ou seja, são 32 clubes na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Agora, tem uma mudança fundamental, que a gente também tem que colocar isso em pauta. Houve a confirmação por parte da Conmebol, em final, com jogo único e em campo neutro. Eu, particularmente, sou contra, porque nós não temos o atrativo dos clubes da Europa, que fazem isso na Champions League. Ou seja, você faz um jogo com a final na Turquia, como vai acontecer agora
nessa atual temporada de 2016-2017, mas o Turco vai na final. Vai se lotar. chegar em Barcelona, se chegar no Real Madrid. Não interessa quem chegue, o jogo vai lotar, com certeza. A menos que seja uma final com a presença de um clube argentino, porque os argentinos vão, de qualquer forma, vão a nado, a pé, de qualquer jeito, e eles chegam até se colocar a final em Cusco, os argentinos vão. Imagina, por exemplo, escolher o Maracanã como palco dessa final, como palco dessa primeira final em jogo único, mas sem um brasileiro e sem um clube de peso no cenário sul-americano, como aconteceu. O Atlético Nacional da Colômbia tem o seu valor, tem o seu prestígio, mas é muito regional, ele é grande dentro da Colômbia, mas não tem muita tradição em competições sul-americanas, não chama muita atenção. Dificilmente você sairia da sua casa para ver uma final de Libertadores no Maracanã. Tô errado? Dependendo de quem fosse na final. Não, desse clube, do Atlético. Atlético Nacional. Se fosse contra o Independiente e Santa Fé, aí provavelmente não. Mas se depende, um Atlético Nacional e Boca, talvez seria. Não, um Boca e Penharol, por exemplo. Seria interessante. Aí já é mais interessante. No Maracanã. Pode ter certeza que vão vir uns 20 mil argentinos e uns 10 mil uruguaios. Então só isso já dá quase metade da capacidade do Maracanã. E o resto vai ser preenchido por quem gosta de futebol, quem gosta de assistir futebol. Mas se você tem um clube de não muita expressão, aí a questão fica um pouco mais complicada. Imagina o Maracanã com 20 mil torcedores. Ficaria feio. Ficaria muito feio para uma final de Libertadores. E agora, se for uma situação diferente, por exemplo, uma final no Estádio Azteca ou no Jalisco, do México, ou que então já tem todo o charme por trás dele, e a galera, por exemplo, no Jalisco, muito dificilmente um jogo tem menos de 30 mil. É verdade. Ou então no Rose Bowl, né, em Los Angeles, ou então no Campo do Cosmos de Nova York. Seria interessante. Né? Aí já é um outro atrativo, aumenta inclusive o apelo para o jogo e a visibilidade internacional. Aí já é uma outra situação. É verdade. Mauro Santana fazendo os comentários aqui na Rádio do Seu Esporte sobre Libertadores, isso e muito mais você vai conferir aqui no Nossa Área, primeira edição. Vamos até às 11 horas da manhã. Agora 10 horas e 18 minutos no Rio de Janeiro. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Bradesco Esportes Futebol. Oferecimento. Café Favorito. O favorito do seu dia a dia. Torrado, moído e alto vácuo. Desde 1946, o café favorito de todas as torcidas. Copa Tour, 24 horas com total segurança. Frota moderna, trabalhamos com todos os cartões de crédito. Ligue Copa Tour 3885.000. Vana, equipamentos de segurança do trabalho, inovação e tecnologia. Representante e distribuidor dos calçados de segurança Marluvas. Ligue agora, 2651-1020. Big Soft, tudo em produtos de limpeza, detergentes, amaciantes. Presente em todos os supermercados. Quem fala em limpeza, fala em Big Soft. Azeites Olive, acidez máxima de 2%. 3 estilos e muito sabor. Fica difícil escolher um só. Azeites Olive, sabor e qualidade. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Bradesco apresenta Receitas Digitais, com Bela Gil e seu atendimento à moda digital. Oi, se pra você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível pra você. Atendimento à moda digital. Tudo online. Você fala com seu gerente em horário estendido, tira dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente. Bradesco, digital ao seu gosto. E aí, amiga, já sabem quem vai votar?
Eu não. Votar pra quê? Eu, hein? Faço questão de votar. É essencial. Quando a gente liga a televisão é só roubalheira. Ah, tá. E pensar desse jeito vai ajudar em quê, hein? É com ele que vamos falar o que queremos e o que não queremos. O negócio é votar e ficar de olho depois. Só assim as coisas mudam. Tem razão. A mudança tem que começar em nós, né? Isso mesmo. Faça a sua voz ser ouvida. Vote. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização: Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. 10h21 no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1 na cidade maravilhosa. Vamos começar a girar os 4 grandes do Rio de Janeiro. Vamos começar falando da equipe do Flamengo. O Flamengo que está na cola do líder da equipe do Palmeiras, né? Os dois dividem agora a liderança do Campeonato Brasileiro, mas tem que torcer pro Santinha hoje, né, Mauro Santana? Um bom dia pra você. Já ia falar boa tarde, tô meio adiantado, Mauro. Até porque o sol tá prumo, né? Tá fazendo calor lá Desde fora. Desde 6 horas da manhã já tava sol por aqui. É verdade, rapaz. Agora, o Flamengo, logicamente, que vai torcer fervorosamente para o Santa Cruz, que curiosamente é o adversário do Flamengo, pode ser o fiel da balança nessas 2 próximas rodadas, né? Hoje a complementação da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz enfrentando o Palmeiras, e vamos transmitir, hein? Eu vou estar contando essa partida logo mais, a partir das 8 da noite, aqui em 91.1 no Rio de Janeiro, com os comentários de Acácio e ainda a reportagem de Marcos Coelho e Thier Leal, e logicamente os olhos do Brasil estarão voltados para essa partida, tanto para quem torce pelo Flamengo, secando, é claro, o Palmeiras, e para os rivais do Flamengo, que logicamente vão torcer por aí uma vitória do Palmeiras para que o clube paulista venha desgarrar e abrir novamente 3 pontos de vantagem para o Flamengo. Mas, paralelo a tudo isso, o time continua se preparando. Afinal de contas, o Flamengo tem problemas, além dos desfalques que já estavam certos, jogadores convocados para suas seleções, como era o caso do Paulo Guerreiro pela seleção peruana, o goleiro Alex Muralha pela seleção brasileira para a disputa das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. 2 jogadores estão suspensos pelo 3º cartão amarelo, o lateral esquerdo Jorge e o atacante Leandro Damião. A situação do Leandro Damião é mais preocupante, a do Jorge também é, principalmente porque seu substituto natural, Chiquinho, até agora não convenceu realizando a função de lateral esquerdo. O jogador não foi bem, ele que chegou para ser aí uma válvula de escape com uma possível ausência do Jorge, mas é um jogador que ainda não inspira confiança na torcida, embora a comissão técnica sempre encha a bola do jogador, fale a respeito do atleta com elogios, mas a verdade é que até agora o Chiquinho não teve uma atuação convincente com a camisa do Flamengo. Mas o problema do Leandro Damião é justamente porque o Paulo Guerreiro já está convocado pela seleção peruana e o Damião seria o substituto imediato. Menos mal que a diretoria do Flamengo conseguiu a liberação neste fim de semana, tão logo ficou sabendo da situação envolvendo o Leandro Damião. A diretoria entrou em contato com a CBF pedindo a liberação de Felipe Viseu e ele foi liberado, ele que havia sido convocado para a seleção brasileira sub-20, juntamente com Lucas Paquetá e Matheus Sávio, também jogadores das categorias de base do Flamengo. E, portanto, ele vai ser titular nesta partida de domingo. Detalhe, né? O Flamengo jogou no Morumbi, na capital paulista, e vai atuar novamente na cidade de São Paulo, a partida que será realizada no Pacaembu no próximo domingo, dia 9, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo que espera aí arrecadar bastante, principalmente pelo fato de que a torcida está carente de ver o time de perto, à exceção do que aconteceu diante do Figueirense, com a vitória por 2-0, em que o Flamengo colocou praticamente 30 mil torcedores no estádio Paulo Machado de Carvalho. Na partida contra o São Paulo, o Flamengo ainda cumpria seu último jogo de punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por conta dos conflitos entre membros de torcidas organizadas de Palmeiras e Flamengo na partida realizada entre as 2 equipes no primeiro turno do Brasileirão. Isto posto, a torcida do Flamengo pode agora comparecer normalmente a esta partida. O Flamengo, tanto como mandante como visitante, está liberado já de cumprir a punição do STJD. Essa punição já foi realizada e, portanto,
os torcedores poderão estar normalmente empurrando o Flamengo a quem sabe mais uma vitória. O rubro-negro que agora não pode sequer pensar em perder pontos. E vamos saber se na partida de sábado este ponto com o São Paulo, na verdade foi um ponto ganho, em caso, logicamente, de empate ou derrota do Palmeiras, ou se foram 2 pontos perdidos, caso o Palmeiras confirme a vitória fora de casa, diante do Santa Cruz, logo mais na partida que vamos transmitir aqui na Bradesco Esportes FM. Juan? Tá certo. Esse é o Mauro Santana, as informações do Flamengo aqui na Rádio Seu Esporte. Vale lembrar, né, que na próxima rodada, além de Flamengo e Santa Cruz, tem a equipe do América Mineiro enfrentando a equipe do Palmeiras, ou seja, teoricamente um jogo tranquilo para o time do Palmeiras. 10h26 no Rio, você está na Rádio do Seu Esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Pesquisa do dia. E seguimos agora para a opinião do ouvinte aqui na Rádio do Seu Esporte. Afinal, aqui você tem vez, tem voz, você pode interagir, dar a sua opinião, responda a nossa pergunta, né, do dia, ou então fala do seu clube de coração. Participe conosco aqui na Bradesco Esportes FM. Bruno Lousada está de olho em tudo que acontece. Como é que estão as participações por aí, Lousada? A galera tá opinando, quem tá ganhando aí na nossa pesquisa? Como é que tá a situação, Lousada? Olha, Juan, na pesquisa aqui no nosso Twitter, @BradescoFMRio, por enquanto vai dando Flamengo, Fluminense e Botafogo. 54% das pessoas que votaram acham que os 3 vão para Libertadores. Em segundo lugar, 31% acham que Flamengo e Fluminense vão e 12% acham que o Flamengo só vai para Libertadores. Outros 3% acreditam que Flamengo e Botafogo vão se classificar para a Libertadores do ano que vem. Tem um ouvinte aqui que mandou uma mensagem no nosso WhatsApp, ô Juan. Ele fala em relação ao campo neutro. Imagina se o meu Mengão passa para a final, tem chances de ser campeão dentro do Maracanã e é vetado disso. Não é bem assim, vamos explicar aqui, deixar claro. O estádio vai ser escolhido antes, né, Juan? Exatamente. Já vai estádio escolhido antes, assim como acontece na Europa, né? Exatamente. Antes da competição começar, todos já vão saber onde vai ser a final, então não vai ser vetado disso. Pode acontecer, por exemplo, do Flamengo jogar uma final no Maracanã. Aqui no nosso WhatsApp, pessoal, também tá a maioria falando que vão os 3 para a Libertadores do ano que vem, Juan. Tá certo, essa participação do ouvinte aqui na Rádio Seu Esporte. Queria aproveitar mais uma vez o Mauro Santana aqui na Bradesco Esporte. Mauro, queria te perguntar, né, se vão os 3 cariocas para a Libertadores para o estado do Rio de Janeiro. É um ano para se comemorar, né? 3 cariocas na Libertadores, Vasco propenso ao acesso, Volta Redonda consegue o título da Série D e o Macaé não cai na Série C. Ano para comemorar, né, ô Mauro? Tomara que seja a retomada do futebol exatamente, carioca, né? Eu acredito nisso. E pena que o Vasco não seguiu na Copa do Brasil, porque se tivéssemos o Vasco na Copa do Brasil, poderiam ser os 4 cariocas na Copa Libertadores da América. É verdade. A Copa do Brasil dá vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. É, algo que, se eu não me engano, nunca aconteceu dos 4 jamais. Já tivemos 3 juntos em 2012. Né? Classificados classificado, o Vasco ganhou a Copa do Brasil. E depois o Vasco foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro, mas Fluminense e Flamengo foram 3º e 4º colocados, respectivamente, na tabela de classificação e conquistaram, portanto, a classificação também para a Libertadores da América do ano seguinte. Foi a oportunidade em que tivemos mais clubes do Rio de Janeiro classificados para uma mesma edição de Copa Libertadores e poderemos repetir esse feito este ano. A gente torce bastante. O Flamengo está numa situação muito vantajosa com a abertura dessas outras 2 vagas, porque o Flamengo tem 54 pontos e, se não me engano, o 7º colocado, que é o Atlético Paranaense, tem 42. Ou seja, o Flamengo tem 12 pontos de vantagem. Eu acredito que com mais 4 vitórias, independentemente de qualquer resultado, o Flamengo sacramenta matematicamente a sua classificação para a Libertadores. Agora a questão do Fluminense também acredito estar encaminhada, talvez brigue mais com o Santos. E o Botafogo é aquela questão, né? Já tá na disputa com mais gente. Tem o Corinthians, o Atlético Paranaense, o Grêmio correndo por fora, já é uma situação um pouco mais difícil. Mas com 6 dá pra pelo menos ficar, né, ô Mauro? Não, o Fluminense está numa condição invejável. Agora, o Fluminense precisa de 2 coisas. O Fluminense, ele pontua muito bem fora de casa, mas ele precisa parar de vacilar em casa. Menos mal que ele venceu o Sport, mas começou perdendo. Teve que mudar a atitude no segundo tempo para conseguir a virada.
Foi uma excelente virada, inclusive, para entusiasmar o torcedor, mas a verdade é que o primeiro tempo do Fluminense não foi bom. O time foi envolvido pelo Sport, que está brigando na ponta de baixo da tabela, está brigando para não cair. Então o Fluminense precisa ficar ligado os 90 minutos, não pode vacilar da maneira, por exemplo, como vacilou no primeiro tempo diante do Sport e também no jogo com a Chapecoense, que foi o outro jogo anterior que o Fluminense realizou no Julite Coutinho, e também poderia ter vencido a partida e acabou derrotado pelo adversário. É verdade, né? O Fluminense que tinha como grande trunfo a questão de Julite Coutinho para chamar de casa e fazer bons jogos, mas tem dado uma certa rateada. 10 horas 31 minutos no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM, que dá um tempo e volta já. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. De segunda a sexta, eu comando o melhor time de comentaristas do Rio de Janeiro. E eles debatem absolutamente tudo sobre o futebol carioca. Não é não? Fala aí, Rogério. Claro, e eu tô aqui representando a nação. Porque o Flamengo mais querido é quem manda no Rio. Boa piada, Rogério. Todo mundo sabe que o gigante aqui do Rio é o Vasco. Não acredita? Pisa no caldeirão que você vai ver. Peraí, Acácio. Tem que respeitar a história e a tradição do Fluminense. Não é por acaso que somos chamados time de guerreiro. Opa, dá licença, Ronaldo. Se falou em história e tradição, falou do Botafogo. Ninguém teve tantos craques vestindo a mesma camisa e não é à toa que é chamado de glorioso, né? Mas é tudo com muita informação, de forma descontraída e bom humor. Acompanhe de segunda a sexta os donos da bola, na tela da Band e aqui na Bradesco Esportes FM. E também a reprise, de 6 às 7 da noite, na rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui. Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Estamos no Nossa Área, primeira edição, e seguimos girando destaques. O Flamengo com Mauro Santana. Técnico Zé Ricardo vai definir a equipe a partir de amanhã para a partida diante do Santa Cruz. Treinador terá a possibilidade de poder escalar Felipe Viseu no comando de ataque. O jogador é o único atleta para realizar a função, já que Paulo Guerreiro está a serviço da seleção peruana para as eliminatórias sul-americanas e Leandro Damião recebeu o terceiro cartão amarelo no empate com o São Paulo e está suspenso. E seguimos girando destaques, agora é hora da equipe do Vasco da Gama, que chega com o Nicolas Freitas. Mesmo com uma atuação desastrosa do time da Colina, ontem na derrota contra o Náutico por 3-1, o jogo aconteceu na Arena Pernambuco, em Recife, o goleiro Martin Silva, que pediu dispensa da seleção uruguaia para se dedicar totalmente ao Vasco da Gama, não oscila. Mesmo em uma exibição desastrosa do time da Colina, o goleiro uruguaio teve grande atuação e evitou uma tragédia ainda pior para a torcida vascaína. E seguimos girando destaques, vamos agora com a equipe do Botafogo, Jean Dutra. Após vitória por 2-0 sobre o Corinthians, o técnico Jair Ventura não mudou o discurso. A meta, por hora, segue sendo alcançar os 46 pontos e acabar definitivamente com qualquer possibilidade de rebaixamento para a Série B. Sobre a Libertadores, por enquanto, está proibido falar sobre isso ainda, mas o treinador, no entanto, reconheceu que o discurso pode mudar. Com mais 2 vitórias, o Botafogo está com 41 pontos e ocupa a 8ª colocação. Tá aí, esse Jean Dutra com as informações do Botafogo na rádio do seu esporte. Agora o Fluminense é com Bruno Lousada. O Fluminense vai tentar aproveitar a boa fase, já são 3 vitórias consecutivas, algo que o time ainda não tinha conseguido no Campeonato Brasileiro, e também o Tricolor é o 3º melhor mandante do campeonato, e com isso vai tentar mais uma vitória fora de casa contra o Santos nessa quarta-feira na Vila Belmiro às 9 da noite. Em caso do resultado positivo, o Tricolor entra no G4 do Campeonato Brasileiro. Fórmula 1 com Luiz Fernando Ramos. No pódio a festa era grande, a primeira vitória do ano para Daniel Ricciardo da equipe Red Bull, seguido por seu companheiro de equipe Max Verstappen, primeira dobradinha da equipe desde o Grande Prêmio do Brasil de 2013. Completando o pódio, Nico Rosberg da equipe Mercedes, que fez uma boa prova de recuperação. Ele foi tocado por Sebastian Vettel logo na primeira curva da corrida, caiu para trás, mas conseguiu se recuperar e ainda subir ao pódio.
Tudo isso acabou um pouco em segundo plano diante do ocorrido com Lewis Hamilton. O inglês fazia uma grande prova, caminhava para a vitória, mas teve o motor quebrado a 16 voltas do fim. Quando desceu do carro, foi falar para as emissoras de televisão e fez duras acusações à equipe Mercedes. Não acredito que tem 8 carros com motores Mercedes e só os do meu carro que quebram. Algo não está certo, mas não há nada que eu possa fazer. Depois de conversar com os chefes da equipe, Hamilton se acalmou um pouco. Voltou a dar uma outra entrevista dizendo confiar 100% na equipe e disse que se alguém está contra ele esse ano, só mesmo Deus. Se no final do ano o ente superior não quiser que eu vença o campeonato com tudo que aconteceu até aqui, preciso aceitar isso. E o resultado da prova deste domingo, com a terceira colocação de Nico Rosberg e o abandono de Hamilton, deixa o Mundial numa situação um pouco mais favorável para o piloto alemão, que tem agora 23 pontos de vantagem sobre o inglês na tabela. A corrida na Malásia teve ainda Kimi Raikkonen da Ferrari na quarta colocação. Valtteri Bottas da Williams foi o quinto colocado. Sérgio Pérez da Force India ficou em sexto. Fernando Alonso da McLaren foi o sétimo. Nico Hülkenberg da Force India terminou em oitavo. Jenson Button da McLaren foi o nono. E Jolyon Palmer da Renault pontuou na 10ª colocação. Felipe Massa ficou em 13º e Felipe Nasser abandonou a 10 voltas do final com um problema no motor. A ação da Fórmula 1 continua no próximo domingo com o Grande Prêmio do Japão no circuito de Suzuka. De Viena, na Áustria, Luiz Fernando Ramos. Bradesco Esportes FM. E seguimos agora para a Série B do Campeonato Brasileiro. Série B que tem a liderança do Vasco da Gama com 51 pontos. Segundo colocado, o Atlético Goianiense tem 49. Terceiro, Avaí, 45. Na quarta colocação, vem o Londrina com 45 pontos. Na zona de rebaixamento, 17º lugar para o Bragantino, 27 pontos. 18º, Tupi, 26. 19º, Joinville, com 25. Na lanterna, o Sampaio Corrêa tem 21 pontos na classificação. Série C do Campeonato Brasileiro, primeiras partidas das semifinais, das quartas de finais da disputa. O Botafogo de São Paulo empatou com o ABC em 0-0. O Asa de Arapiraca superou o Guarani 3-1. O time do Botafogo da Paraíba empatou com o Boa Esporte em 0-0. Série D do Campeonato Brasileiro, Volta Redonda foi campeão após bater o CSA pelo placar de 4-0. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Pesquisa do dia. 10 horas 38 minutos no Rio de Janeiro, hora da pesquisa do dia aqui na Bradesco Esportes FM. Bruno Lousada está de olho nas opiniões dos ouvintes aqui na rádio do seu esporte. O que a galera tá falando por aí? Como é que tá a situação da pesquisa? Tem gente confiante com os cariocas na Libertadores, Lousada? Olha, bastante, ô Juan. Por enquanto, 51% acha que Flamengo, Fluminense e Botafogo vão para a Copa Libertadores do ano que vem. 33% dizem que Flamengo e Fluminense vão, 13% apenas o Flamengo e 3% Flamengo e Botafogo. E no nosso WhatsApp aqui, o ouvinte não mandou o nome dele, o final de telefone é 2170. Ele diz: nada mais justo dar mais vagas à Libertadores para o campeonato mais competitivo da América. Com mais times brasileiros, a Libertadores só tem a ganhar. Ele, então, concordando com o que o Mauro disse agora há pouco. Por enquanto, a galera tá confiante sim, Juan, achando que não só os 3 cariocas vão pra Libertadores e tem gente dizendo que um deles vai ser campeão, hein, Juan? É verdade, né? Tem gente querendo internacionalizar o cheirinho, digamos assim. Agora, 10 horas e 39 minutos no Rio de Janeiro, você está em 91.1, Nossa Área, primeira edição. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Vamos todos cantar. Vamos então agora saber as notícias do Vasco da Gama, o Machão da Colina que perdeu, mas continua líder da Série B do Campeonato Brasileiro. O noticiário do Gigante da Colina com Nicolas Freitas. Olha, Juan, no último sábado, jogando fora de casa, na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo aconteceu na Arena Pernambuco, em Recife. O Vasco da Gama jogou mal e perdeu para o Náutico por 3-1. O técnico Jorginho, em entrevista coletiva após a partida, disse que o time entrou meio mole, meio dormindo, diferentemente do Náutico, que entrou com sangue nos olhos e por isso venceu a partida e no finalzinho fez o terceiro gol, dando tiro de misericórdia ao time cruzmaltino. O técnico Jorginho fala agora a sua percepção sobre esta partida. Nós tivemos um primeiro tempo muito ruim,
Realmente a equipe do Náutico soube aproveitar muito bem. O Rony, eu acho que foi o nome do jogo. Realmente o menino teve muito bem, velocidade nas jogadas individuais, fez a diferença. A gente tentou de todas as formas bloquear esse tipo de jogada deles, porque a gente sabia que esse era o forte deles. Tive que fazer uma substituição, né, a coisa não estava acontecendo com o Jorge Henrique, coloquei o Alain para fazer uma dobradinha ali com o Júlio César, que deu certo, mas infelizmente a gente tomou um gol muito rápido, até pelo outro lado. E aí fica difícil, naturalmente 2-0, mas a gente conseguiu acertar um pouquinho melhor a equipe, ela foi melhor no segundo tempo, mas foi um jogo ruim, com certeza a gente não fez uma boa partida, principalmente no primeiro tempo. O terceiro gol, a gente estava indo por tudo ou nada, a gente estava tentando empatar, se lançou ao ataque e infelizmente a gente acabou tomando o terceiro gol, tirando todas as possibilidades. Os 2 próximos jogos do Vasco da Gama serão fora de casa. Este primeiro já amanhã contra o Paysandu, o jogo acontece em Belém às 9h30 da noite e na 30ª rodada vai jogar contra o Londrina. Apesar do Vasco da Gama ter o mando de campo, vai jogar novamente fora do Rio de Janeiro. O jogo vai acontecer em Manaus. E o técnico Jorginho fala a respeito desses 2 próximos jogos, o que fazer agora. Agora eu acho que é ter calma, né? A gente continua em primeiro lugar, a gente está muito próximo de alcançar nosso objetivo, a gente vai em busca dos resultados no próximo jogo, né? O jogo contra o Paysandu é um jogo fundamental, contra o Londrina também em Manaus, e eu acho que um jogo fora é sempre difícil, jogar aqui contra o Náutico é sempre muito difícil, eles realmente são fortes dentro de casa. Talvez se a gente tivesse tido no início um primeiro tempo melhor, com mais intensidade, a gente estava devagar. Eles entraram realmente como uma final de campeonato, a gente não entrou como das outras vezes que tem entrado. E aí eu acho que isso fez a grande diferença. Tá aí, Juan. Esse, portanto, o técnico Jorginho, que teve que fazer algumas modificações ao longo da partida, tendo que tirar o Jorge Henrique, que não vinha bem no jogo, assim como os outros, Nenê e Andrezinho, não estiveram bem nesta última partida. Em compensação, o técnico Martin Silva, que deu uma declaração ao longo da semana passada pedindo dispensa da seleção uruguaia para se dedicar totalmente ao Vasco da Gama, mais uma vez foi regular, e se não fosse ele, a goleada do Náutico sobre o Vasco da Gama seria muito maior. Valeu, Juan. Um abraço a você e todo mundo ligado e conectado aqui no Nossa Área, primeira edição. Tá certo, esse é o Nicolas Freitas com as informações do Vasco da Gama. Lembrando que além de Vasco e Paysandu e Vasco, tem Londrina contra a Bahia, jogos todos amanhã. Tupi contra a equipe do Criciúma, Bragantino contra Náutico, Vila Nova contra o Oeste, Ceará contra o Joinville, CRB contra o Atlético Goianiense, Avaí contra o Goiás, Brasil de Pelotas contra o Sampaio Corrêa, Luverdense diante da equipe do Paraná, um Vasco da Gama que tropeçou. Ninguém esperava um tropeço, né, diante do time do Náutico, né? Estive conversando com o Rodrigo Costa, da equipe do Náutico, durante a sexta-feira da semana passada, e falou que o time do Náutico estava muito tranquilo para encarar o Vasco, mas não apostava que estivesse tão tranquilo para jogar um futebol que não deixasse o time do Vasco jogar bola, né? O Náutico controlou todas as situações dentro da partida, estava muito senhor do que estava acontecendo durante o jogo. O Vasco que tem que recuperar agora um jogo diante do Paysandu, que tem um ataque que demora a fazer gols, mas tem uma defesa bastante forte, normalmente empata seus jogos. O que esperar desse Vasco da Gama, né? Jogos em cima de jogos, depois de um tropeço que ninguém esperava, Mauro. A gente tem que levar em consideração também que, apesar de não estar jogando nos aflitos, né, o jogo foi lá em Recife. Agora, logicamente que o Vasco tem jogadores experientes que tem que saber também jogar fora de casa. Só que a impressão que a gente tinha é que o jogo era realmente no estádio dos aflitos, dada a imponência do Náutico, e a gente tem que levar em consideração que as arenas têm um caráter um pouco mais neutro que esses chamados alçapões, né, que são os estádios mais antigos, que tem a presença do público, a presença do torcedor mais próxima ao campo de até jogo. Até a acústica muda, né? Não, no estádio dos aflitos, o torcedor fica muito próximo do campo, né? Eu já fiz diversos jogos em Recife, inclusive em todos os estádios, né, de Recife, tanto na nova Arena Pernambuco,
construída para a Copa do Mundo, quanto nos estádios dos 3 grandes clubes ali de Pernambuco, tanto o Sport na Ilha do Retiro, Santa Cruz no Arruda e o estádio dos Aflitos do Náutico. E para mim, aquele que tem mais esse caráter de alçapão, que coloca mais pressão no torcedor, é justamente o estádio dos Aflitos. É um estádio acanhado, não tem até uma boa estrutura, até para o trabalho da própria imprensa, né? Um estádio que precisa ser modernizado, mas que ele ele cumpre esse papel de pressionar o adversário, de criar essa atmosfera negativa. E o Náutico conseguiu fazer isso na Arena Pernambuco. É uma vitória importante para o Náutico, que está brigando. Hoje é o oitavo, né? 42, 45 é o quarto. Tem chances de chegar no G4. Ainda mantém essas chances nessa reta final de Campeonato Brasileiro de conseguir a ascensão, de conseguir retornar à elite do futebol nacional. E vai precisar vencer os jogos em casa. Agora, o Vasco da Gama precisa de uma constância maior. Precisa ganhar dentro e fora de casa. Lógico que o Vasco permanece líder. Não é uma condição preocupante, não é alarmante, principalmente pelo fato de que o Vasco tem sido beneficiado pelo tropeço de seus adversários diretos. Os clubes que estão brigando, eles oscilam muito. Esses clubes que estão no G4 para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. E isso acaba beneficiando o Vasco, que mesmo com tropeços permanece na frente e principalmente mantendo uma distância saudável para o 5º colocado, que é o mais importante. O Vasco da Gama, que caminha matematicamente para confirmar o seu retorno à elite do futebol nacional. É interessante isso, né? Até como um detalhe adicional, porque eu estive comentando com o Pedrinho na sexta-feira, né, em entrevista aqui no Nossa Área, primeira edição, inclusive, sobre isso, né? O Vasco não tem um adversário que fique direto ali na luta desde o início da segunda divisão. Há um revezamento. Uma hora é o time do Brasil de Pelotas, outra hora é a equipe do Atlético Goianiense, outra hora não é mais ninguém. Isso dá até uma certa... O Bahia chegou a medir forças com o Vasco. Mas não tem um que fique na cola o tempo todo, que te obrigue a jogar bem o tempo todo. A gente lembra que o Vasco ficou, se eu não me engano, 6 jogos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. É muita coisa. E nem mesmo assim foi ameaçado, né? Em algum momento até chegou a haver uma rivalidade, ali, um revezamento na primeira colocação com o Atlético Goianiense, mas isso não durou 2 rodadas. Com uma vitória, o Vasco manteve a hegemonia da Série B do Campeonato Brasileiro. A pressão toda é porque o Vasco é o time de maior camisa, é o time de maior peso hoje na Série B. Então existe uma obrigação velada de que o Vasco não apenas suba, não apenas retorne para a Série A, mas que retorne com o título de campeão. A exemplo do que aconteceu com o Botafogo no ano passado. E isso pode atrapalhar um pouco a conquista do título, mas a subida para mim está praticamente sacramentada. Eu acho muito difícil que o Vasco não consiga o acesso, seria uma zebraça. Tá certo, 10 horas e 48 minutos no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM, Nossa Área, primeira edição para você. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. 10 horas e 48 minutos no Rio de Janeiro, hora de falarmos do Fluminense aqui na Rádio do Seu Esporte. Sofreu um pouco, mas conseguiu a vitória diante do Sport. O Bruno Lousada está de olho em tudo que acontece. Fala, Lousada! Fala, Juan, um abraço pra você e pra todo mundo ligado no Nossa Área, primeira edição. O Fluminense volta a treinar hoje na parte da tarde nas Laranjeiras, pensando no jogo dessa quarta-feira contra o Santos, às 9 da noite na Vila Belmiro. O técnico Lever Coupe tem apenas o desfalque do goleiro Diego Cavalieri e com isso ele pode repetir a escalação em relação ao último sábado no jogo contra o Sport. O Fluminense conseguiu pela primeira vez no Campeonato Brasileiro 3 vitórias consecutivas e agora, em caso de um resultado positivo nesta quarta-feira, pode entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. Levir se mostra contente com esse crescimento na reta final da competição. É bom se desgarrar assim na hora da chegada, isso é uma coisa interessante. O Fluminense é um time de muita tradição e nesses momentos também cresce e os times grandes normalmente atuam dessa maneira. Então é um ótimo momento, a vitória foi muito importante nesse aspecto, né? Deixar aberta a possibilidade de a gente conseguir uma posição muito mais interessante do que nós estamos agora. Nós temos que olhar para isso. Apesar de ser um técnico conhecido por montar bons sistemas ofensivos, Levir fala sobre o fato de o Fluminense ser uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro e diz que defesa ganha jogo. Eu mesmo penso
muito mais ofensivo do que defensivo. Mas eu reconheço que em alguns momentos a defesa te dá a oportunidade de ganhar o jogo. Então a gente tem que pensar também nesse aspecto. Com o gol no último sábado contra o Sport, o meia Gustavo Scarpa é agora o artilheiro isolado da equipe com 8 gols no Campeonato Brasileiro. Ele é também o jogador que deu mais assistências até aqui pelo Fluminense. E o técnico Levir Coupe destaca esse poder de decisão e a importância de Scarpa para o time. Ficou evidente, né? O jogador, quando tem uma categoria técnica, quando tem uma qualificação técnica, pode acontecer a qualquer momento. É o caso do Scarpa. Mas ele tem uma bola parada, ele sempre tem uma bola decisiva. Não é uma coisa assim que vira uma qualidade dele, ninguém sabe de onde, mas normalmente num jogo ele tem uma ou duas situações assim, no mínimo, tá? Que pode decidir o jogo. O Fluminense é o terceiro melhor visitante neste Campeonato Brasileiro, perdendo apenas para Palmeiras e Flamengo, e aposta nisso para tentar uma vitória contra o Santos nessa quarta-feira, que pode colocar o time no G4. O Fluminense tem até hoje para definir onde será a partida contra o Flamengo no próximo dia 12. O tricolor é mandante do clássico e tem que escolher um local. Lembrando que o Giulite Coutinho já foi vetado pela Polícia Militar por não poder receber 2 torcidas. O regulamento do Campeonato Brasileiro diz que o local das partidas tem que ser divulgado até 10 dias antes da data do jogo. Valeu, Juan, um abraço. Tá certo, esse é o Fluminense em destaque na Rádio do Seu Esporte, agora 10 horas e 52 minutos no Rio de Janeiro. As 3 cores que traduzem nossa área, na Bradesco Esportes FM. Cidade do Esporte. Já imaginou almoçar e ficar bem informado? O Cidade do Esporte é o nosso prato principal na hora do seu almoço. Temos um cardápio variado de notícias na Bradesco Esportes FM. Futebol, vôlei, basquete, natação, atletismo e todos os esportes que você é apaixonado e invadem o seu rádio. A primeira edição entra em campo ao meio-dia, a segunda às 2 da tarde. Nosso time já está escalado. Eu, Juan Rodrigues, Cadu Macri e Ranieri Borges estamos nessa. Duvido que você vai ficar de fora. Então, encontro marcado. Puxa a cadeira e fique bem informado no Cidade do Esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. 10 horas e 52 minutos no Rio de Janeiro. Vamos falar do Botafogo aqui no Nossa Área, primeira edição. Jean Dutras chega com informações. Fala, Jean! O Botafogo venceu o Corinthians por 2-0 com boa atuação neste sábado na Ilha do Governador, em partida que marcou a primeira vez de Vinícius Tanque como titular neste Campeonato Brasileiro. A opção de Jair Ventura se mostrou acertada pelas características do jogador, que conseguiu prender a atenção da dupla da zaga corintiana, mas preocupou por conta da ansiedade em posições de impedimento e falhas em finalizações. Com o Tanque centralizado, colado aos zagueiros, Neilton teve espaço para flutuar e fazer uma das suas melhores apresentações com a camisa alvinegra. No 7º jogo no Brasileiro, Vinícius Tanque deu assistência para o primeiro gol de Neilton, em lance que gerou dúvidas sobre a posição. Tanque teve 2 impedimentos marcados durante o jogo. Outra situação que merece atenção nos treinamentos também é a finalização. O jogador teve 2 boas chances de frente para o gol, mas não aproveitou. As estratégias do Botafogo de Jair Ventura variam de acordo com os adversários. As diferenças táticas ficam ainda mais nítidas quando os jogos são dentro de casa. Na Arena Botafogo, o alvinegro encontrou a fórmula do sucesso no Campeonato Brasileiro desde que adotou o estádio na Ilha do Governador. O aproveitamento alvinegro subiu de 58% para 72% como mandante. A sintonia é tamanha que a torcida já até criou um ditado: caiu na arena, o Botafogo depena. É claro que além da postura tática, tudo tem conspirado a favor. A proximidade do torcedor, o ambiente e até mesmo as condições adversas do gramado ajudaram o alvinegro a mudar de patamar. De fadado ao rebaixamento, o Botafogo passou a ser candidato a uma vaga na Libertadores. Mesmo em casa, o Botafogo é um time que sabe como poucos explorar os contra-ataques. A equipe não se omite de atacar, tem volume de jogo, mas é desarmando e explorando a velocidade de seus jogadores que conseguiu a maioria dos seus gols na arena. Daí, talvez, a opção de Jair Ventura por Tanque. Na vitória por 2-0 sobre o Corinthians, apesar da pontaria descalibrada neste sábado, o atacante sabe se posicionar
para receber bolas em profundidade, em um esquema que encaixou e fez desaçar os artilheiros do Brasileiro. Em termos de movimentação e posicionamento, o Tanque lembra o estilo do titular, que deve retornar contra o Figueirense. Nas próximas rodadas, o Botafogo terá a oportunidade de explorar o fator arena para subir ainda mais na tabela. Após a partida contra o Figueirense em Florianópolis, a equipe de Jair terá 2 jogos na Ilha do Governador, contra o Inter e Atlético Mineiro. São adversários de tradição, mas as equipes como Palmeiras, Corinthians, Grêmio e Fluminense não resistiram à força alvinegra no estádio. Jean Dutra para a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Jean Dutra com as informações do Botafogo aqui na rádio do seu esporte. Mauro Santana, queria fazer 2 perguntinhas para você. Botafogo e Fluminense, o que a gente pode esperar dessas equipes agora no Campeonato Brasileiro? O Botafogo sai fortalecido com a vitória sobre o Corinthians na arena do jeito que foi? Sai, lógico que sai. Agora, para mim, a situação mais vantajosa é a do Fluminense. Eu vejo o Fluminense mais inteiro e com mais recurso humano para conseguir uma vaga nessa Libertadores do que o Botafogo. A concorrência do Botafogo é muito grande, sem contar que o Botafogo precisa somar mais pontos que o Fluminense para conseguir garantir essa vaga. Isso matematicamente já dá uma desvantagem ao Botafogo. E o fato de que o Fluminense, conforme eu falei, fora de casa o Fluminense pontua muito bem. E uma equipe que briga nessa ponta de cima, seja por título ou por vaga na Libertadores, tem que pontuar fora de casa. Tem que fazer ponto fora de casa. Não adianta. Não adianta só fazer o dever de casa. Tem que sair, tem que buscar ponto também. E nesse ponto... Pelo menos um empate, né? Nessa circunstância, eu acho que o Fluminense leva mais vantagem nessa reta final que o Botafogo. Mas não descarto o Botafogo não, principalmente pela queda de rendimento de outras equipes que estão acima do Botafogo. O próprio caso do Corinthians. O Corinthians, se eu não me engano, ele está na zona de rebaixamento do segundo turno. Ele tem pontuado muito mal. O América Mineiro, se eu não me engano, fez mais pontos que o Corinthians nas últimas partidas. Isso é pra se preocupar. Eu acho que nas últimas 5 rodadas, se não me engano, foi isso. Se eu fosse torcedor do Corinthians, eu ficaria mais preocupado com o fato do América Mineiro fazer mais pontos do que o Corinthians no retorno. Tem até gente que falando que o Corinthians tem que tomar cuidado com o rebaixamento. Rebaixamento não dá mais. Não é pra tanto. Eu acho que não cai. Principalmente pelo que fez no primeiro turno, já somou o número de pontos necessários, agora é administrar. Não, o Palmeiras não vai deixar de fazer 5 pontos, são 46 pontos, né, um número mágico. O Corinthians não vai deixar de fazer 5 pontos em 10 jogos, na reta final da competição. Agora, eu acho que não vai arrumar mais do que isso, não. Eu não acredito em vaga na Libertadores pro Corinthians, não. Tá certo. Esse é o Mauro Santana, as opiniões que você pode acompanhar aqui no Nossa Área, primeira edição. Bruno Lousada, vamos dar uma passada na pesquisa do dia? O que a galera tá falando por aí? Faz um balanço final aí pra gente da participação do ouvinte. Gostaram do G6, não gostaram? A galera acredita nos 3 cariocas? Como é que ficou essa situação por parte do ouvinte, Lousada? Olha, sim, gostaram do G6, Juan, falaram que é justo, já que o Brasil tem um campeonato mais competitivo. 51% acham que os 3 vão para a Libertadores, Flamengo, Fluminense e Botafogo. 34% Flamengo e Fluminense, 13% Flamengo, 2% Flamengo e Botafogo. Aqui o Bruno Ramos, lá de Jardim Tropical, tá falando que o Fluminense vai chegar na Libertadores e mesmo se não tivesse essas vaguinhas a mais, chegaria. E ele tá acreditando até no título do Fluminense, porque... mesmo que Esse seja tá difícil. Tá empolgado o Bruno Ramos. A galera participando bastante aqui e alguns aproveitando, Juan, pra também tirar uma onda com o Vasco, né? Falando que os 3 cariocas vão pra Libertadores e o Vasco vai assumir o controle remoto. Tá certo, né? Essa é a opinião do ouvinte aqui na rádio do Seu Esporte. 10h59, Mauro Santana, ficamos por aqui no Nossa Área, primeira edição. Passou bastante rápido, né, Mauro? Grande abraço pra você. Forte abraço, Juan. Temos aí um encontro marcado ao meio-dia com Cidade do Esporte, primeira edição. Forte abraço a toda a galera e continuem com a gente aqui durante a nossa programação em 91.1 no Rio de Janeiro. Tá certo. Grande abraço, Bruno Lousada. Valeu, Juan. Um abraço. E muito obrigado a todos que acompanharam aqui na Bradesco Esportes FM, o Nossa Área, primeira edição. A gente fica por aqui, amanhã tem muito mais pra você. E mais tarde, ao meio-dia, tem o Cidade do Esporte, primeira edição, mais uma vez comigo, Juan Rodrigues, e com o Mauro Santana. Valeu, galera! Fui! Nossa Área, na Bradesco Esportes FM.